Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Abram, por favor, as vossas Bíblias em Gênesis capítulo de número 18. Iremos fazer uma leitura do verso de número 1 até o verso de número 10. Gênesis capítulo de número 18, do verso 1 até o verso de número 10. Quem achou, dá um amém. Quem não achou, eu serei o primeiro a chegar na escola dominical. Diga. Gênesis capítulo 1, ou capítulo 18, do verso 1 ao verso 10. Vamos ler? Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e, vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que reforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. Abraão apressou-se em ir ter com Sara, e disse a ela: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e fraze 3 bolos. E correu Abrão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore. E comeram. E disse-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Queridos irmãos, essa palavra é uma palavra muito interessante, porque marca a conclusão do cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão. Deus fez uma promessa tremenda na chamada de Abraão. Deus chamou Abraão lá na terra de Ur dos Caldeus, Mesopotâmia. Ele fez uma promessa que dele nasceria uma grande nação. Fez-lhe uma promessa que através dele seriam abençoadas as famílias da terra. O próprio Deus chamou Abrão de bênção. Você é a bênção. Abrão se apoderou de tal forma desta palavra, que deixou a sua família, deixou a casa do seu pai, deixou a sua terra, e dirigiu-se em direção ao que Deus haveria de lhe mostrar ainda. E quando ele chegou na terra em que Deus lhe mostrou, a bênção do Senhor começou a vir sobre a vida dele. Em comparação com as 2 terras, se nós compararmos a Mesopotâmia, compararmos com a terra de Canaã, nós perceberemos uma desvantagem com relação à questão geográfica. A terra da Mesopotâmia é banhada por 2 rios históricos, o rio Tigre e o rio Eufrates. Na terra da Mesopotâmia foi o primeiro ambiente onde os homens aprenderam a canalizar os rios, a promover as irrigações e a plantar o excedente. Foi aonde parou o nomandismo da história da humanidade na terra, no delta do Nilo e na terra da Mesopotâmia. Portanto, Deus está chamando Abrão de uma terra rica, está lhe fazendo uma proposta para que saia, e que debaixo da bênção de Deus prospere em uma nova terra. Mas quando Abrão chega nessa nova terra, e a geografia nos deixa claro, essa terra é uma terra
que aparentemente é desvantajosa em relação à Mesopotâmia. A terra de Canaã é permeada de pedregulhos. Grande parte da terra é composta de montes, desertos e poucos vales. Poucas campinas existem nessa terra. E Deus está dizendo: eu vou te abençoar nessa terra. Abraão entende isso de tal forma que depois que Abraão chega nessa terra, realmente a terra passa a ser uma terra abençoada. E 400 e tantos anos depois, o próprio Deus chama essa terra de terra que emana leite e mel, porque alguém ousou acreditar na palavra. O texto que nós lemos aqui marca esse momento em que Abraão está na terra de Canaã. E a Bíblia diz que Abraão já está desfrutando da bênção de Deus. Mas existe uma promessa que falta se cumprir. Deus disse que engrandeceria o nome dele, já está se cumprindo. Deus disse que abençoaria a vida dele, multiplicaria, e já estava acontecendo. Mas a verdade é que ainda faltava uma promessa a se cumprir. É que Deus faria dele uma grande nação. E até agora, Sara, já velha, está com a madre cerrada, ainda não aconteceu, e Abraão também já é avançado de anos. E é esse o episódio que chega, que nós lemos nessa noite, aonde Deus vai fazer uma visita à tenda de Abraão. E a Bíblia diz que quando Deus visita a tenda de Abraão, nós aprendemos algumas coisas importantes. Abraão sai ao encontro do Senhor debaixo de um carvalho, nas regiões de Manre, onde ele estava acampado com sua tenda. E Abraão começa a fazer propostas de adoração a Deus. É muito lindo isso aqui. Abraão está com uma promessa pendente, mas com a forma como ele se dirige a Deus, é uma grande lição para os nossos dias hoje, como adoradores do nome do Senhor. Abraão se dirige a Deus, fazendo-lhe a seguinte proposta: descansem aqui, encostai-vos debaixo do carvalho, para que eu lave os vossos pés da jornada, porque eu quero preparar para vocês, viajantes, um pouco de água, eu quero preparar um bocado de pão, para que fortaleceis o vosso coração. Passem aqui conosco, não passes de nós, ou não passes de mim, permita que eu adore ao Senhor. Olha que coisa tremenda. A proposta de Abraão chama a atenção de Deus, a ponto da resposta sair na parte C do capítulo 5, do versículo 5, quando Deus disse: faze assim como tens dito. Você não quer adorar? Você não quer adorar em pleno deserto? Você não quer adorar sem receber o cumprimento final da promessa que eu te fiz? Então faz, adora. E aí a Bíblia diz que Abraão se apressa. E quando ele se apressa, ele vai até a tenda, chama Sara e diz: olha, Sara, amassa aí um bocado de flor de farinha e faz 3 bolos. Abraão queria dar festa por causa da presença do Senhor. Faz 3 bolos. Corre Abraão às vacas, escolhe uma novilha daquele jeito, cevada, entrega ao servo e diz: apressa a preparar essa novilha, porque a presença do Senhor está no nosso meio. O servo se apressa, a novilha fica pronta. Abraão não se tem por contente diante da presença e diz: eu vou ainda mais, eu vou regar o negócio, vou melhorar, eu vou preparar manteiga e leite, vou preparar essa novilha. E Abraão leva até debaixo do carvalho, aonde estão as 3 figuras espirituais, Deus e os 2 anjos. E a Bíblia diz que quando Abraão chega, Abraão entrega a oferta, entrega o alimento, entrega o melhor dele e fica parado observando. E aí tem um ponto continuando, e termina o verso de número 8 dizendo: e comeram. Deus aceitou, Deus recebeu. O melhor de Abraão, Deus aceitou, Deus recebeu, Deus comeu. Eita, coisa tremenda. E aí Deus vai falar, porque Deus veio para falar. Deus visitou a tenda para falar. E aí Deus vai dizer: e assim diz o Senhor, olha só, onde está Sara, a tua mulher? Porque eu vim para trazer uma mensagem, eu vou na raiz do problema. Deus sabia que Sara estava com a madre encerrada, que era estéril.
E essa esterilidade de Sara expressa a confiança que todo homem deve depender de Deus. Deus faz uma promessa, mas nós temos que confiar nele. Essa é a expressão da esterilidade de Sara. E Deus pergunta por ela. E Abrão disse: Eila está aí na tenda, está ouvindo a nossa conversa. Aí Deus agora vai concluir a promessa feita lá na cidade de Ur dos Caldeus, quando chamou Abrão para essa tão grande jornada. Deus vai dizer assim, e disse o Senhor: certamente tomarei a ti por esta data. Deus está dizendo, anota essa data, porque daqui eu voltarei a ti por esta data, e a tua mulher dará à luz a um filho. Oh glória! Deus estava dizendo assim, para quem adora, para quem tem espírito voluntário, para quem dá o seu melhor, sempre tem promessa acesa, sempre tem promessa acontecendo, sempre tem promessa feita há muito tempo atrás, se cumprindo na vida de quem adora, dar o melhor, faz o melhor para o Senhor nesta terra. Aprenda com Abrão nessa noite, que aprendamos com esse homem, que em detrimento de um anseio particular e de um sonho, não inverteu os papéis, não fez oração errada, mas mediante a presença de Deus, prestou o seu melhor, prestou serviço a Deus, adorou, e Deus lhe surpreendeu com promessas, com cumprimento de promessas da parte dele.